Que alegria essa experiência de oração que nós estamos vivendo aqui na Canção Nova, neste acampamento Experiência de Oração. Que alegria! Que experiência estamos fazendo com o Senhor? Quem está aqui desde ontem, quem está nos acompanhando desde sexta-feira à noite, quando começou esse acampamento de oração. A graça de Deus sendo verdadeiramente derramada aqui em nossos corações. Eu quero começar este momento agradecendo muito ao Monsenhor Jonas. Eu quero mandar um abraço para ele muito, muito grande e especial agora. Essa testemunha, né, que nós temos no nosso meio, esse coração amoroso, esse homem que soube de verdade deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Monsenhor, muito obrigada por seu testemunho, por sua presença no nosso meio, pelo amor imenso que o Senhor tem pela renovação carismática católica, que nos ensina cada vez mais a amar a renovação carismática católica. Muito obrigada por abrir esse espaço também, que é o programa Celebrando Pentecostes, para a renovação carismática católica já há 10 anos, todos os domingos, né, às 10 horas da noite. Muito obrigada, um abraço muito grande. Como eu disse, obrigada pelo seu testemunho, pelo seu amor, pelo amor que o Senhor tem ao Senhor, que é muito grande e nos enche também. Irmãos, eu posso dizer assim, sem nenhuma dúvida, que nós temos um santo no meio de nós. É o Monsenhor Jonas Abib, um santo no nosso meio. Muito obrigada, Monsenhor, pelo teu amor, teu carinho. E nós, da mesma maneira, te amamos muito, muito. Muito obrigada. Irmãos, como eu dizia, nós começamos essa experiência de oração com a primeira pregação ontem pela manhã, com a missa de abertura na sexta, mas ontem pela manhã vimos que o amor que Deus tem por cada um de nós é incondicional. Nada nem ninguém pode nos separar deste amor. Essa notícia é boa, sim ou não? Ela é muito boa, gente. Depois nós vimos também que o que nos afastou do Senhor não foi Ele, mas foi o nosso pecado que nos afastou dele. O pecado que distancia o homem de Deus e não Deus do homem. Mas vimos também que Jesus, que veio ao mundo, o Verbo que se encarnou e habitou no meio de nós, trouxe para cada um de nós, com a sua morte e morte de cruz, a boa notícia. Que boa notícia é essa? A fomos salvos, somos salvos em Jesus Cristo. Aliás, o Senhor hoje cedo me recordou algo que eu não poderia deixar de dizer para vocês, a respeito da salvação. Faço esse parêntese aqui agora, nesse caminho que eu estou fazendo de memória, nessa experiência de oração. Desta experiência de oração, o Senhor pedia e recordava para que eu dissesse a vocês que muitas vezes nós não caminhamos porque queremos salvar as pessoas que nós mais amamos, seja por causa de uma enfermidade, seja por causa, enfim, de estar perto, não deixar que nada aconteça. Você pode sim cuidar daqueles que estão enfermos em sua casa, proteger os seus filhos, a sua família, esposo, esposa. Mas Jesus pediu para eu dizer uma coisa para você. Não é você que salva aqueles que você ama, é Ele que salva os seus amados, amém? É Ele que salva. Você pode interceder, você pode orar, você pode pedir. Mas muitas pessoas até impedem a salvação de Jesus, querendo elas próprias salvarem aqueles que elas amam. Intercede, esse é o seu papel. Ora, clama, mas quem salva não é você, é Jesus Cristo. Amém? Depois também vimos na parte da tarde que quando fazemos esse processo dessa experiência profunda do amor de Deus em nossa vida, nós percebemos que a fé nos move para o encontro com o Senhor, nos move para uma vida com Ele. A fé, ela é um pilar
uma base fundamental para a nossa vida com o Senhor. E que precisamos ter fé, mas que precisamos também dar um passo na nossa vida de conversão. Vimos que não dá para ficar com um pé aqui e outro lá. Porque a palavra em Apocalipse diz que o morno será, a palavra é bem forte, vomitado. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Caminho, a conversão é um processo contínuo em direção ao Senhor. Caiu, levanta e segue, caiu, levanta e segue. E tomamos uma decisão no dia de ontem, sim ou não? E a adoração de ontem à noite? Quem estava aqui no momento da adoração, levanta a mão. Glória a Deus. Que coisa linda que foi o momento de adoração. A alegria do Senhor foi derramada em nosso coração. Amém? Saímos daqui com o coração cheio, pleno de alegria. E hoje, agora então, pela manhã, mais cedo, o Márcio falou para nós sobre o batismo no Espírito Santo. Porque Jesus, ele viveu neste mundo, ele morreu, ele ressuscitou e foi para o Pai. Foi glorificado. Mas antes de ir, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, pois enviarei sobre vós o meu Espírito, e Ele vos dará força, e sereis minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Samaria, até os confins da terra. Você foi constituída testemunha do Senhor, para falar dele a partir dessa experiência de oração, aonde você vive, aonde você trabalha, em todas as situações, oportuna e inoportunamente. Então você pode dizer para quem está do seu lado: você foi constituída uma testemunha do Senhor. E como que eu farei isso? Como isso se dará? Como disse Nossa Senhora quando hoje o anjo anunciou que ela conceberia do Espírito Santo? Pelo Espírito Santo de Deus. Esse que você recebeu, que você acolheu em seu coração antes do intervalo, naquela oração da efusão, que é o mesmo que derramamento do Espírito Santo sobre nós. É o Deus vivo caminhando conosco. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, o Deus caminhando conosco, direcionando a nossa vida. Portanto, se a partir de agora alguém que está aqui ou está nos acompanhando disser mais uma vez: eu estou me sentindo só, você vai dizer, sabe o quê? Quando esse sentimento vier ao seu coração, vem Espírito Santo. Repete comigo. Mais uma vez. E mais uma vez. E você vai ver como um milagre o seu coração se encher de amor, de alegria. E você vai sentir a presença desse Deus que nunca te deixa sozinho, que nunca te deixa sozinha. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, o que nós precisamos fazer para cultivar essa presença, esse amor verdadeiro, esse Espírito Santo que caminha conosco e não quer nos abandonar por um minuto que seja, e não nos abandona nunca. Então nós vamos caminhar agora, depois de tudo isso que nós vivemos, esta pregação vem falar sobre nós da vida nova no Espírito Santo. Vida nova no Espírito Santo. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui esse final de semana, para passarmos por todo este processo e chegarmos agora nesta pregação. Esse acampamento encerra à tarde com a missa, mas a última pregação com a oração, vida nova no Espírito Santo. Você veio buscar essa vida nova aqui na Canção Nova esse final de semana, e você que nos acompanha em casa, sim ou não? Sim. Então você já recebeu essa vida nova no Espírito Santo de Deus, amém? Toma posse dessa vida nova no Espírito Santo de Deus. Vamos agora ver nesta pregação como nós vamos fazer para viver essa vida nova. Porque não é um presente que a gente recebe, coloca dentro da bolsa
e em casa os homens no bolso, chega em casa e guarda no guarda-roupa, como muitos presentes que nós ganhamos, às vezes acontece isso, né? Mas aqui não, de maneira nenhuma. Esse presente é para ser usado e vivido. Essa vida nova em Cristo, essa vida nova no Espírito Santo de Deus. Abram comigo então a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. E aí você vai ver o que aconteceu com os apóstolos, depois que estavam reunidos no cenáculo com Maria, os discípulos. O Espírito Santo veio em Pentecostes, e eles saíram como crianças a falar em línguas diferentes, alegria, pulando como nós aqui pela manhã, depois da oração. E depois como foi a vida destes primeiros cristãos. Vamos ver um pouquinho aqui, então no capítulo 2, versículos de 42 a 47. As virtudes dos primeiros cristãos, proclamem comigo. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor. Gente, temor é ter amor. Temer a Deus é ter amor a Deus. Amor tão grande que não nos deixa fazer nada que desagrade a Ele. Amém? Pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando, o mesmo que atraindo, a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. De coração você responde o que eu vou perguntar agora. Quem aqui deseja que a família inteira, sua família, filhos, filhas, primos, primas, enfim, toda a sua família, experimente o que você está experimentando nesse final de semana, nessa experiência de oração? Quem deseja isso? Quem aqui tem pessoas na família que nem sequer sonham em estar um dia num lugar como esse que você está aqui na Canção Nova? Quem tem pessoas assim na família? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Você que deseja isso, eu também desejo muito isso. Eu vou dizer para você o que você tem que fazer, como aqui os primeiros cristãos. E a cada dia eles cativavam mais pessoas que se juntavam a eles. Como é que nós vamos cativar os nossos para se juntar a nós? Nesse amor a Deus, nessa decisão por Deus, nesse sim a Deus. Vamos dar os passos para isso? Vamos lá? Vamos começar então, meus irmãos. Vendo o livro dos Atos dos Apóstolos, como eram as comunidades dos primeiros cristãos, que surgiram após o derramamento do Espírito Santo, e eu estou olhando para várias pessoas aqui, e em espírito para todos os que estão em casa nos acompanhando, eu estou olhando para vocês, pessoas que estão aqui pós-derramamento do Espírito Santo, amém? Pedimos, não é só uma vez, a gente pode pedir sempre. Temos como consequência desta efusão, ou batismo no Espírito, ou derramamento do Espírito Santo. Importante a gente falar sobre o sacramento do batismo. O batismo sacramento nós recebemos quando crianças, bebês, a grande maioria, alguns quando adultos, adolescentes. Nós, quando recebemos o sacramento do batismo, nós recebemos a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a habitar em nós. O que nós fizemos aqui hoje, que nós podemos fazer todos os dias,
é a renovação da graça desse batismo que nós recebemos no sacramento, compreenderam? Porque muitas vezes nós recebemos o Espírito Santo quando batizados, mas vivemos uma vida inteira como se ele não estivesse aqui vivendo conosco, como se ele não caminhasse conosco. Tomamos as decisões de nossas vidas sozinhos. O batismo no Espírito Santo ou efusão vem fazer memória, tornar viva a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Quando a gente diz vem Espírito Santo, é o mesmo que dizer: Espírito Santo, conduz a minha vida. Senhor, tu és o Senhor da minha vida, eu não quero fazer nada sem ti, porque a vontade é tua, o plano é teu, o Senhor é o Senhor. É isso que significa vem Espírito Santo, é dizer para ele: vive em mim, fala comigo, me direciona. Então, irmãos, isso que nós proclamamos na palavra de Atos dos Apóstolos capítulo 2, foi o que aconteceu com os apóstolos depois do derramamento no Espírito Santo. Um desejo de viver em comunidade, o querer partilhar a vida, o querer ajudar, contar com a ajuda do outro, surge então no meio dos primeiros cristãos, aquilo que nós tanto falamos, fraternidade. Aquele que faz a experiência com o Espírito Santo, tem o desejo no coração de fraternidade, desejo de contar com o outro. E eu quero falar para vocês em rápidas palavras de como essa experiência do Espírito Santo nos impulsiona. Quando a renovação carismática católica surgiu há 49 anos atrás, aqueles jovens que estavam lá não sabiam o que fazer com tudo aquilo que eles sentiam. Eu sou muito amiga de uma das pioneiras que estavam lá, americana, Patty Mansfield. Ela vai estar aqui em julho no Congresso Nacional da Renovação, aqui em Aparecida. E ela contava para mim recentemente, somos amigas há muitos anos e de vez em quando a gente se encontra e vai viajando juntas. E ela vai contando alguns episódios, e recentemente ela me contou. A gente não sabia o que fazer com aquela graça, Kátia. Foi derramado sobre nós o Espírito Santo, e era uma alegria, a gente só queria rezar, rezar e rezar. Eu me trancava no meu quarto da faculdade, e eu rezava e orava em línguas, e eu queria falar com Deus. Ela disse, eu queria que só Deus existisse na minha vida naquele momento. Eu queria estar com Deus o tempo inteiro. Nós não sabíamos o que fazer, então nós começamos a nos reunir em casas de estudantes, em casas de famílias, para rezar, para partilhar a palavra, até que assim surgiram os primeiros grupos de oração da renovação carismática católica. E depois, todas as expressões carismáticas, as novas comunidades, por exemplo, como aqui a Canção Nova, que é uma expressão dessa grande corrente de graça, assim nos chama o Papa Francisco, renovação carismática católica. Mas essa vida em comum, ao desejo de contar o que Deus fez na nossa vida, eu tenho certeza, você já deve estar pensando aí no seu coração, em pessoas que você está querendo muito chegar de volta e contar tudo o que aconteceu com você aqui, não é assim? Quem tem nomes aí no coração e já está pensando para quem você deve contar o que você viveu? Levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus. Então, é assim que viviam os primeiros cristãos, é assim que viveram os primeiros ali, quando surgiu a renovação carismática católica. Surge então também um desejo de buscar a palavra de Deus. Vou falar mais profundamente daqui a pouquinho, de conhecer. Irmãos, a gente falou quando foi pregado ontem sobre o amor de Deus, da experiência com o amor de Deus, experiência com Jesus Cristo. O Papa Francisco tem pedido tanto, todas as vezes que ele se reúne com a renovação carismática católica, e eu estive 3 vezes já com o Papa Francisco em Roma, em reuniões, em convocações com a renovação carismática católica, através de lideranças do mundo inteiro, e ele fala, insistam no primeiro anúncio, insistam no querigma. Querigma significa
primeiro anúncio. É o que nós estamos fazendo nesse fim de semana. A experiência de oração, o primeiro anúncio, o amor de Deus, o pecado, a salvação em Jesus. É todo esse caminho que nós estamos percorrendo. E o Papa tem insistido com os sacerdotes o ano passado em Roma, da renovação carismática do mundo inteiro. E teve um retiro mundial de sacerdotes na Basílica de São João de Latrão, em Roma, de 10 a 14 de junho do ano passado. Eu estive presente, não estou aí no meio dos sacerdotes, mas eu fui traduzir, ajudar na tradução, porque tinham 157 padres brasileiros, graças a Deus, das novas comunidades, da renovação carismática de um modo geral. E lá o Papa foi, na sexta-feira, passou toda a tarde com os sacerdotes. E ele pediu que os padres abrissem as portas para que os seminários de vida no Espírito Santo fossem aplicados nas suas paróquias, através dos grupos de oração. Apliquem, formem as pessoas através dos seminários de vida no Espírito Santo. Então o nosso Papa está pedindo isso. E eu falo tudo isso para vocês para voltar a essa questão da experiência com Jesus. Nós estamos aqui não somente para conhecer a Jesus, mas para fazer uma experiência com Jesus. E a palavra de Deus é uma verdadeira experiência com Ele. O Espírito Santo de Deus derramado em nosso coração nos traz o desejo de nos aprofundarmos na palavra. Por quê? Para saber versículo por versículo, memorizar a palavra de Deus e saber dizer onde está isso, qual o evangelho, qual o livro, qual o salmo. Não é só para isso. É porque você conhecendo a palavra, você vai experimentar a Deus. E você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida e para a vida de todos aqueles que vivem junto de você, perto de você. Nós não poderemos dar testemunho da palavra se nós não conhecemos a palavra. Muitas pessoas às vezes colocam barreiras dizendo: eu leio a Bíblia, mas eu não compreendo, tenho dificuldade de compreender. Irmãos, existem muitos livros. Aqui mesmo na livraria vocês podem buscar livros para que vocês possam ler a palavra parte por parte. Uma linguagem fácil que vai orientar como compreender, ler a palavra e que a palavra fazer parte da sua vida. Vida nova conhecendo a palavra de Deus. A assiduidade também, a fração do pão, diz a palavra em Atos dos Apóstolos. Nós podemos atualizar para sacramentos, a frequência aos sacramentos, principalmente ao sacramento da Eucaristia. Nós vamos também falar um pouquinho mais disso daqui. Essas consequências do batismo no Espírito nas nossas vidas são fundamentais para nos fazer permanecer no caminho do Senhor e na verdade do Senhor. Podemos também acrescentar a missionariedade, ou seja, a decisão de levar a palavra de Deus a todas as pessoas, com ousadia, com ardor missionário, evangelizar. Irmãos, não é complicado. Eu queria clamar a vocês nesta manhã. Não pare nesse caminho desse fim de semana. Você começou um caminho lindo com o Senhor nesse final de semana. Não pare aqui. Ele pode continuar. Assim que você voltar, Ele pode continuar. Pega a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Eu conheço pessoas, nesses meus 28 anos de renovação carismática, eu já ouvi testemunhos impressionantes de pessoas que com 27 anos de idade não sabiam ler, eram analfabetas, e pelo batismo no Espírito Santo, pela experiência, que leva a uma experiência profunda com a pessoa de Jesus Cristo, no desejo de conhecer, foram alfabetizadas, como que milagrosamente, na palavra de Deus. Amém? Não coloque barreiras para o Senhor. Não coloque barreiras. Servir a Deus, servir ao Senhor. O Senhor fala para cada um de nós agora: eu carrego cada um
de vocês no meu colo, mas às vezes vai ser preciso vocês descerem do meu colo e caminharem. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu explicar melhor. O Senhor falou recentemente isso para mim quando eu pregava, final de janeiro, no nosso Encontro Nacional de Formação da Renovação aqui em Aparecida, mas Ele me lembra disso agora para dizer para vocês. A gente vai ficar esperando vir aos encontros sempre para experimentar isso, irmãos? Podemos vir todos os finais de semana, eu amo estar em missão, falando de Jesus e ouvindo, como ouvimos aqui desde sexta-feira, ontem, hoje pela manhã. Isso para mim é a alegria da minha alma, da minha vida. Só que eu preciso caminhar, eu não posso ficar no colo o tempo inteiro. É preciso descer do colo do Senhor algumas vezes, caminhar e ir levar a palavra ao outro. Kátia, mas se a minha perna dói, eu tenho dor na perna, vai com a dor na perna. Kátia, minha coluna dói, eu tenho hérnia de disco, dor de cabeça, enxaqueca crônica. Vai com a sua dor de cabeça, dor nas costas, enxaqueca crônica, anunciar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque no caminho você vai ser curado pelo Senhor. Amém? Não espere ser curado para ir ser testemunha. Vai com tudo que você tem. Quantas pessoas ao longo desse meu caminho também eu encontrei respeitando a realidade de cada um, mas muito cuidado com as armadilhas do inimigo. Eu não posso servir ao Senhor naquele grupo, naquela comunidade, porque eu trabalho tantas horas por dia, porque eu chego em casa, tenho todos os meus afazeres, porque eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, não posso sair de perto dos meus filhos. Isso não pode ser barreira nem desculpa, porque o tempo não é seu, o trabalho não é seu, os filhos também o Senhor só deu para você cuidar, porque tudo que você tem é dele. Amém? Tudo é dele. Senhor, eu quero te servir, mas eu trabalho 10 horas por dia, como eu faço? Eu tenho que chegar em casa, dar conta do almoço do outro dia. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Então Ele vai abrir o tempo na sua vida, acredite, o nosso Senhor é o Senhor também do tempo, e Ele faz milagre com o nosso tempo. Pare de colocar desculpas diante do Senhor. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, a efusão do Espírito Santo de Deus, e olha o que eu estou dizendo, todo aquele é chamado a sair e testemunhar e anunciar ao mundo o nome de Jesus Cristo. Todo, sem exceção. Mas e aquela pessoa que não pode sair de casa por causa de um problema de saúde? Vai ser um excelente intercessor e vai alcançar almas para o Senhor através de sua intercessão. Não há desculpas para não servir ao Senhor. Mas por onde eu começo? Eu não sei falar. O que eu faço? O Senhor, teu Deus, te ensinará todas as coisas. Sabe qual é a sua parte? Sabe? Querem ouvir qual é a parte de vocês? A parte de vocês é simples. É uma palavra que tem 3 letras apenas. S-I-M. Fala para mim essa palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O nosso chamado, a nossa parte é muito pequena. É só dizer sim, Senhor, eis-me aqui. E Ele vai fazer maravilhas. Ao longo desse caminho também, escutei muitas pessoas falando: quando eu aposentar, eu começo a servir ao Senhor. Por um acaso, você é o Senhor da sua vida? Você é a senhora da sua vida? Você conta o tempo da sua vida? O tempo da sua vida está nas tuas mãos. Eu repito algo que eu disse ontem. O tempo da minha vida e da sua vida é hoje. O que eu tenho é o hoje da minha vida. E o que você tem é o hoje da sua vida. Então o sim é agora. Não é amanhã, nem na semana que vem, e nem quando você se aposentar, é hoje. Digo também para aqueles de idade cronológica, mais avançada: ah, meu cabelo já está branquinho, etc. Alguns dizem assim, né?
Sabe até quando que você deverá servir ao Senhor, ser testemunha do Senhor, batizado no Espírito Santo? Sabe até quando? Até o último suspiro da sua vida, você é chamado a servir o Senhor. Amém? Até o último dia da sua vida. A gente recebe a vida nova para dar a vida nova. Não guarda para você, não. Me perdoe, né? Estou falando da experiência toda desses anos. Quantas pessoas que resolvem guardar para elas a vida nova, só para elas. Passa 1 mês, 2, 3, e a pessoa vai voltando à vida velha. Ao homem velho, à mulher velha, com os mesmos comportamentos, as mesmas reclamações, as mesmas murmurações, os mesmos comportamentos. Renuncie a isso. Você recebeu a vida nova para distribuir a vida nova que você recebeu aqui nesse final de semana. Cate, se eu distribuir, o que vai acontecer comigo? Quanto mais você der Jesus ao mundo e anunciá-lo, mais Jesus vai crescer em você, mais Jesus você terá dentro do seu coração e da sua alma. Ele vai se multiplicando em nós. Como é possível tanto amor? Como é possível amor tão grande? É possível esse amor em Deus. Amém? Meu irmão e minha irmã, o que fazer para manter essa chama acesa no meu coração? Temos milhares de grupos de oração espalhados por todo o Brasil. São 20 mil grupos de oração em todas as paróquias, comunidades. Você pode viver esse derramamento de um perene Pentecostes em sua vida semanalmente. Temos grupos de oração de manhã, hora de almoço, à noite, fim de semana. Eu conheço grupo de oração que funciona de 10h30 às 11h30 da noite para estudantes com igreja lotada. Nós não temos desculpas. Temos a canção nova, que é um grupo de oração perene, permanente, 24 horas. No ar, pela graça de Deus, o Senhor vem honrando esse chamado que Ele fez ao seu fundador, até o dia de hoje. Não há desculpa, é só ligar a televisão para aqueles que não podem sair, se alimentar do Senhor. Perseverança é a palavra de ordem, e essa palavra que nós proclamamos, ela começa exatamente assim: perseveraram eles na doutrina dos apóstolos. Peço que você olhe para essa pessoa, talvez você não conheça, que está do seu lado, mas que você olhe, você seja canal da graça de Deus para ela agora e diga: a palavra de ordem para você hoje do Senhor é perseverar. E diga mais, porque Ele não quer isso para a sua vida só esse final de semana. Ele não quer isso para a sua vida só esse final de semana. Ele quer isso para a sua vida todos os dias. Então é preciso perseverar. Meu irmão e minha irmã, a glória de Deus está em que possamos dar mais frutos. E esses frutos devem aparecer, em especial o fruto do amor. João 13:34. Amar misericordiosamente, sobretudo por este fruto se conhecem os discípulos de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Antes não éramos capazes de amar como Cristo, mas agora sim podemos, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz São Paulo em Romanos 5, capítulo 5, você pode amar sim como Jesus, misericordiosamente, porque foi derramado sobre você o Espírito Santo de Deus. Você pode. Meus irmãos, eu me lembro que quando eu iniciei na renovação, num retiro de carnaval, numa casa de retiros no interior do estado do Espírito Santo, na cidade de Ibiraçu, nós fazíamos muitos retiros lá, no começo, e o padre que pregava esse retiro para nós, ele dizia que ele se enchia de Jesus o tempo inteiro. Ele disse: às vezes eu tenho que pegar o ônibus,
para ir da minha paróquia até o centro da cidade. E muitas vezes eu vou no ônibus, no meu coração, dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. Vamos repetir? Jesus, Jesus, Jesus. E aí ele falou, aí a preocupação vai acalmando, a paz vai entrando, a irritação talvez da espera do ônibus vai passando, porque o nome de Jesus é poderoso. Irmãos, ontem na homilia belíssima do Monsenhor, no santuário do Pai das Misericórdias, ele contava o início dele na renovação carismática católica. E houve um tempo em que, algo que ele fazia muito, né? As aulas que ele dava, o superior mudou a rotina de vida dele, as aulas foram assumidas por outra pessoa, mas ele gostava muito. Quem estava ontem e acompanhou também, lembra. E isso foi retirado dele, ele passou por um período de muita tristeza interior. E ele disse que o que o sustentava era que todas as noites ele deitava e falava: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Eu não vou fazer oração aqui agora, mas ele clamava pelo Espírito Santo. Você dá bom dia ao Espírito Santo quando você levanta e quando você vai dormir? Eu posso dar testemunho da minha vida, porque a primeira coisa que eu faço quando eu abro os meus olhos é a oração: vem Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Faço a oração e ali mesmo já vou pedindo ao Espírito Santo que batize o meu esposo vou pedindo a Deus que batize o meu esposo no seu Espírito. Vem Espírito Santo sobre meu esposo, encharca, inunda da tua graça nesse dia. Vem sobre mim, vem sobre minha família. Ali é a minha primeira, não é a oração do dia, é o meu primeiro momento com Deus ao acordar, ainda na minha cama. Por quê? Porque se o Espírito Santo, se Jesus é o Senhor da minha vida e o Espírito Santo é que conduz a minha vida, como eu posso levantar mais um dia da minha vida sem me comunicar com o Senhor da minha vida, com aquele que direciona a minha vida? Irmãos, perseverar é invocar o Senhor da nossa vida pelo seu Espírito Santo todos os dias, em todos os momentos de nossas vidas. Amém? Nós precisamos ter uma vida com o Senhor. Perseverar é viver com Ele, é caminhar com Ele. Já falei da vida em comunidade, como é importante alimentarmos isso a partir de agora. Numa comunidade, num grupo de oração, na comunidade também paroquial, sendo assíduos aos sacramentos, em especial da Eucaristia, onde Jesus vivo vai nos alimentando a cada dia. Conheço pessoas que foram curadas pela frequência assídua à Eucaristia. Viver a Eucaristia é deixar Jesus tocar na sua vida e transformar a sua vida. Eu vou essa semana, mas a semana que vem eu não vou. É assim? E você não pode dizer que Jesus é o Senhor da sua vida se você não se encontra com Ele. Se nós soubéssemos, entendêssemos a graça que é Jesus presente no Santíssimo Sacramento e na Eucaristia. Se nós nos alimentássemos diariamente da adoração e da Eucaristia, a sua tristeza pode ser dissipada diante do ajoelhar-se na presença de Jesus Eucarístico, numa capela do Santíssimo Sacramento. Se você não puder 1 hora, meia hora, 10, 15 minutos, esteja com o Senhor da sua vida, porque de Jesus Eucarístico emana vida, emana luz, emana força para as nossas vidas. Não podemos passar mais por sacrários, capelas, todos os dias, como se Jesus não estivesse vivo. Eu digo para vocês nessa manhã, eu anuncio: Jesus está vivo, presente na Eucaristia, em milhares e milhares de capelas no mundo inteiro. Amém? Quer encontrar com Jesus para perseverar nessa vida nova que Ele te deu? Adore-o no Santíssimo Sacramento. Frequente a Eucaristia.
nos aprofundar mais um pouco na vida de oração. Um recém-nascido, a criança nasce e começa a crescer. Primeiras palavras que a criança balbucia é mamãe, papai, não é assim? Eu vou pegar então a palavra papai, porque estamos falando de Deus Pai. Aquele que é recém-nascido na vida no Espírito, tem que começar também a conversar com seu papai. Eu queria tanto ter essa presença viva que aquela pessoa que fala lá tem de Jesus. Você queria? Renuncia a isso, porque você já tem essa presença viva no seu coração. A mesma daquela pessoa que você está vendo lá, a mesma. Sabe qual a diferença? A diferença talvez seja que essa pessoa permitiu que a vida nova crescesse nela, ela perseverou na fração do pão, na oração. E talvez alguns parem no caminho. Mas você não vai querer isso para você, amém? Claro que não. Orar é conversar com Deus, é encontrar com Ele todos os dias. Como que eu faço? As pessoas me perguntam muito, em todos os lugares onde eu vou. Como que eu faço, Kátia? Tem muitos livros também que podem nos ajudar. Como orar? Orar, gente, é falar com Deus. Não tem nada de extraordinário, porque o nosso Deus é um Deus simples. E o que Ele quer é estar conosco todos os dias de nossas vidas. Orar, se aprofundar, conversar com Ele e receber dEle os direcionamentos para a nossa vida. Algumas pessoas perguntam, né? Como que a gente entende esses dons? Palavra de ciência, sabedoria, a profecia. Como é que acontece? Eu tenho que ser uma pessoa escolhida por Deus? Uma pessoa, entre aspas, especial? Quem experimentou a graça do derramamento do Espírito Santo de Deus agora pela manhã, que levanta a mão com toda sinceridade, você sentiu a presença de Deus fortemente na sua vida? Então, o que você precisa agora é fazer um caminho, porque todos esses dons você também recebeu. Ciência, sabedoria, profecia. O que você precisa fazer agora é se aprofundar, se formar, para você saber usar todos estes dons. Mas você recebeu, com o derramamento do Espírito Santo, todos estes dons do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? Isso é muito importante para a gente, muito importante. Porque é o Espírito Santo que direciona a nossa vida. E é para Ele que nós devemos perguntar. Eu tenho uma amiga de muitos anos, e ela disse para mim, Kátia, minha mãe, eu iria dizer outra coisa, vou dizer essa. Minha mãe, até na hora que ela vai para a cozinha fazer o almoço, ela pergunta ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que eu devo fazer hoje para alimentar bem a minha família? Vem comigo, Espírito Santo, participa dessa tarefa comigo. Nossa, Kátia, mas até isso, gente, Deus quer estar conosco em todos os momentos, quando levantamos, quando deitamos, quando trabalhamos. Ele é o Deus conosco, Emanuel. Tudo tem que ser perguntado, das coisas mais simples às coisas maiores de nossas vidas, todas as decisões de nossas vidas. E como o Espírito Santo fala conosco, meus irmãos e minhas irmãs, eu teria tantos testemunhos para contar, tantos. Como Ele fala conosco em tudo, quantos livramentos por essa intimidade com Ele, pelas revelações. E não é algo extraordinário, é no dia a dia da nossa vida, Ele vai falando, andando Ele fala conosco, é só invocarmos o nome dEle, e é só conversarmos com Ele, diante de uma situação em que o homem velho quer voltar e você quer gritar, você quer responder, a sua ira vem à tona, você vai calar e dizer, Espírito Santo, me diz o que eu tenho que responder aqui agora, Espírito Santo, vem em meu auxílio, Jesus, como você agiria aqui agora? Me diz o que eu tenho que falar. Essa é a vida nova, é o homem novo e a mulher nova. E você vai dizer também para essa pessoa, Deus te fez para ser um homem novo, uma mulher nova. Você veio ganhar aqui nesse final de semana essa vida nova. Fala para essa pessoa, essa vida nova em Jesus. Você agora é um homem novo, você é uma mulher nova em Jesus. E em rápidas palavras eu quero contar um testemunho para vocês. Vou resumir bastante. Mas nessa prática, né, de acordar e sempre pedir, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Na renovação carismática eu já tive tantas missões na minha vida, carismática, mas uma delas foi de pregar.
em muitos lugares. Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava indo pregar em Alagoas, no Congresso Estadual da Renovação de Alagoas, mais ou menos há 5 anos, quase 6 anos atrás. Eu levantei, invoquei o Espírito Santo, como sempre, fiz minhas orações. Meu esposo foi me levar no aeroporto para... eu chegaria lá 1h da tarde. O congresso começaria com a missa de abertura à noite. A primeira pregação do sábado seria a minha às 9 da manhã. Então eu pensei, vou chegar mais cedo, vou descansar um pouco, estava bem cansada do trabalho, a semana, né? Vou descansar um pouco, levanto, tinha mesinha no quarto do hotel, vou rezar pelas pregações que já preparei, entregar tudo para o Senhor. E à noite eu estou pronta já para a missa e amanhã também, né? Enfim, irmãos, eu assim fiz, conforme esse primeiro planejamento, dei o primeiro passo desse planejamento que eu fiz. Almocei, voltei para o hotel, deitei. Bem, eu fiz um planejamento de horas, não vou entrar em detalhes aqui de que eu faria cada tarefa dessa que eu planejei. Eu deitei, 15 minutos depois, como que eu ouvisse o meu nome sendo chamado, e eu acordei assim um pouco assustada, estava só naquele sono superficial, descansando apenas, né, não dormindo. E eu levantei, parece que alguém chamou meu nome. Bem, resolvi então sentar e já começar o meu trabalho de revisão das minhas pregações. Bem, antes então a gente entrega para Deus, agradece. Eu comecei então a louvar e bendizer o Senhor por aquela missão que Ele havia me dado, por aquele momento, por aqueles irmãos, pelo congresso, enfim, por toda a obra que Ele realizaria. Quando eu comecei a louvar, não queria parar mais, meu coração desejava não parar de louvar. E eu louvava e bendizia, eu comecei a louvar pela minha vida, pela vida do meu esposo, da minha família. Eu comecei a louvar muito pela vida do meu esposo naquele momento. E eu fiquei ali um bom tempo em louvor. Encerrei a oração e aí falei, vou pegar os meus papéis agora. E peguei os meus papéis, o telefone toca. Era o meu esposo, que agora também está nos acompanhando, meu esposo querido, Sérgio. E ele dizia que ele tinha escapado de um acidente muito sério, indo para o trabalho naquela hora, numa avenida muito movimentada da nossa cidade, Vitória. Uma pessoa dirigindo, ultrapassou, entrou na frente dele, e ele teve que frear tão bruscamente que o carro rodopiou, desejando, né, capotar, e ele foi também pedindo a Deus e segurando. Irmãos, o carro parou sem subir na calçada. É uma avenida super movimentada no horário comercial, numa sexta-feira à tarde. Não bateu em nenhum carro. Não, graças a Deus, subiu em calçada, absolutamente nada. O que aconteceu com o carro foi o mínimo para a honra e glória do Senhor. O que eu estava fazendo naquela hora que acontecia aquilo com meu esposo? Louvando e bendizendo ao Senhor. Amém? Eu planejei deitar por um tempo maior, descansar, mas o Espírito Santo disse, levanta. Levanta e se coloca como sentinela. E eu comecei a louvar e a bendizer. Tudo isso, a vida com o Senhor é uma emoção muito grande, né? Uma emoção maravilhosa, porque Ele cuida de nós, dormindo, acordados. Então eu peço a vocês, vivam essa vida nova, invoquem o Espírito Santo de Deus. Temos muito a dizer sobre essa vida nova. Como o nosso tempo aqui é limitado, eu quero falar então sobre o último ponto. Muitos pontos, como eu disse, teríamos, mas um ponto muito importante: sermos testemunhas da verdade que nós ouvimos e experimentamos do Senhor, aqui em tantos outros lugares, para sempre. Não permita, eu peço a vocês mais uma vez, não permita que o homem velho volte. Seja uma testemunha conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Testemunha da verdade que é Jesus. Testemunha desse nome poderoso. E testemunha daquilo que o Senhor fez, faz e fará na sua vida. Não permita que o inimigo te engane com muitas coisas que ele coloca no dia a dia em nosso coração e nossa mente, tentando nos derrubar, tentando nos tirar do caminho. Você vai fazer, sabe o que? Quando esses pensamentos que querem fazer você voltar a não acreditar em você,
a achar que a vida com você não foi favorável e que nada dá certo, renuncie em nome de Jesus, porque o Deus da sua vida é o Deus da vitória, eternamente vitória. Quando isso se aproximar de você, esses pensamentos, ou pessoas, porque às vezes o inimigo usa de pessoas, porque a inveja e o ciúme estão plantados no mundo pelo inimigo de Deus, você vai ouvir e vai dizer, eu renuncio, no silêncio do seu coração, muitas vezes você não vai poder falar isso em voz alta, eu renuncio, Senhor, em teu nome, porque eu sou tua filha amada, eu sou teu filho amado, e eu tenho a vitória em ti, Senhor. Eu tenho a vitória em teu nome. Renuncia em nome poderoso, no nome poderoso de Jesus, amém? E seja testemunha, mas não é só para sair e falar, é no dia a dia, é você sozinho com Deus. Deus não está vendo, está vendo sim, minha gente, está vendo absolutamente tudo, tá? Deus está vendo todas as coisas, mas não é aquele Deus que vigia, que aponta os erros que você... Não, é o Deus da misericórdia, que Ele vê você fazendo o que não agrada a Ele, mas te levanta, vem me seguir, vem, eu te perdoo, vamos lá, vamos continuar. É esse Deus que o tempo inteiro usa da sua misericórdia para comigo e para com você. Testemunhas em tudo que nós fazemos. Às vezes a gente escuta pessoas dizendo, eu já escutei, pessoas, por exemplo, que têm empresas e dizem assim, olha, eu estou falando do que eu já ouvi, e as pessoas se justificam dizendo, olha, não tem como pagar todos os impostos, né? Vocês sabem disso, né? Enfim, irmãos, eu digo para vocês o seguinte, ou eu sou de Jesus 100%, ou eu não sou de Jesus 100%. Não tem meio caminho, eu falei no início dessa pregação. Os mornos ele vai fazer o quê? Ele vai vomitar. Como é que eu faço então? Ok, você não quer perder isso que você tem, mas você quer perder o céu? O que você acha? Você não perde isso, mas você perde o céu? Deixa Jesus entrar no negócio que você tem na sua vida. Deixa Jesus entrar na sua empresa, deixa Ele organizar tudo para você. Irmãos, se você vier a perder alguma coisa na sua vida, uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, Ele é o Senhor, se você vier a perder alguma coisa é porque aquilo não era para ser seu, aquilo não era de agrado do Senhor, amém? Ele vai te dar muito mais do que você imagina, muito mais. O Senhor ontem na adoração dizia, confiem em mim. Sermos testemunhas do Senhor nessa vida nova que ganhamos aqui em Cristo Jesus. Uma pessoa, dezembro de 2013, eu estava num encontro de fim de ano, dizia para mim, minha irmã, eu tenho sofrido tanto. Ela partilhava comigo, né? Eu a conheci ali naquele encontro, ela disse, eu estou sofrendo tanto, porque eu queria tanto servir ao Senhor no meu grupo de oração, tanto, mas eu tenho muitas dívidas do meu trabalho, dos meus negócios, não tem como eu servir ao Senhor, não tem como eu me colocar como testemunho do Senhor devendo a tantas pessoas, eu não tenho testemunho para dar, eu não posso servir ao Senhor, e ela falava isso com o coração muito entristecido. E o Senhor foi me dizendo o que eu deveria dizer para ela. E eu falei, minha irmã, você quer verdadeiramente servir ao Senhor? Você deseja? Isso que você está me dizendo é de coração? Você quer isso? Ela falou, o que eu mais quero na minha vida é servir ao meu Senhor. E eu disse, olha, quando a gente diz para o Senhor com toda a sinceridade de coração, eu quero, eu desejo o Senhor, Ele abre os caminhos e Ele faz milagres diante dos nossos olhos. Então eu disse para ela o seguinte, você vai fazer o seguinte, Deus não vai abrir o céu e jogar um pacote de dinheiro na sua cabeça para você pagar a sua dívida, como em muitos lugares se promete, né? Deus não é o Deus da barganha, Ele é o Deus do amor e da misericórdia, amém?
Então, eu disse para ela, coloca isso para Jesus. O que Ele mais quer é te ter como testemunha dEle, servindo a Ele no grupo de oração, falando a dEle em todos os lugares onde você for. É o que Ele mais deseja. Então você diz para Ele, Senhor, eu quero pagar essas dívidas. Eu desejo, Senhor, me ensina como. E Ele vai te ensinar o que você tem que fazer. Ele vai abrir os caminhos, Ele vai te dar ideias, Ele vai te dizer o que você tem que fazer. Fala para Ele. Ele é o Senhor. Deixa Ele entrar e te ajudar a pagar essas dívidas. Eu queria falar uma coisa que eu não estava recordando. Ele vai te dar os meios. Encontrei no mesmo encontro, dezembro de 2014. Irmãos, que testemunho lindo. Ela me procurou e disse, Kátia, um ano depois, em janeiro agora eu acabo de pagar a minha última dívida e eu já fui discernida para servir no meu grupo de oração. Já começo em fevereiro a ser serva do meu grupo de oração. Amém? A gente cantava no início, né? Ele é o Deus do milagre. Mas Ele quer que esse milagre aconteça não nas suas coisas primeiro, mas no seu coração. Nós não amamos as coisas que Deus pode nos dar. Nós amamos em primeiro lugar a Ele. Tudo mais é com Ele. Tudo mais nos será acrescentado. Tudo mais. Agora, viva esse maior presente. Vamos ficar de pé. E viva esse presente maravilhoso que Ele te deu aqui neste final de semana. A sua vida nova. Eleva os seus braços, coloca os seus braços assim. Não, para frente assim, ó, esticado. Você que está em casa também faz a mesma coisa conosco. Você que nos acompanha pela rádio, Canção Nova. Estica os seus braços. Feche os seus olhos agora. Vamos fechar os olhos porque o Senhor inspira nesse momento a gente fazer isso que Ele está pedindo. Jesus se coloca diante de cada um de nós nesse momento. De cada um, de mim e de você. E Ele está colocando nos seus braços uma caixa. Uma caixa embrulhada com um papel de presente muito bonito. Muito bonito. É um presente lindo. Recebe essa caixa agora. Recebe esse presente que Jesus está te dando. E agora, se imagina abrindo esse papel de presente que contém uma caixa. Pode ir abrindo esse papel de presente agora. Vá abrindo, espiritualmente falando, essa caixa de presente. Pode abrir. Lá dentro, você vai ver assim, com letras muito marcantes, brilhantes. Está escrito assim: hoje, fala o seu nome bem alto. Kátia, eu te dou de presente, hoje, dia 21 de fevereiro de 2016, eu te dou de presente uma vida nova, completamente nova. Toma esse presente, meu filho, minha filha. Use esse presente que eu te dou com todo amor, que eu te dou com todo carinho. Use, sabe por quê? Esse presente vai durar eternamente. Esse presente não vai passar, não vai ficar ultrapassado, não vai ficar fora de moda, não vai ficar usado, não vai ficar desgastado. É para a vida eterna. Use esse presente, meu filho e minha filha, que eu te dou agora, sua vida nova. Amém. Meu irmão, minha irmã, enquanto a Kátia nos trazia essa ousadia, essa vontade de estar com Deus, sentia muito forte no meu coração, Kátia, Padre, nós fazemos um exercício muito simples. Você está aí de pé, aqui na Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista. Bate seu pé um pouquinho mais no chão, sente o chão aí, no seu pé. Está sentindo? Esse lugar, dá uma olhada nesse lugar. Os nossos câmeras vão mostrar aqui nosso rincão.
Isso aqui não existia. Esse rincão aqui não existia. Esses bloquetes aqui não existiam. A loja do Davi, a lanchonete, não existia. No momento que isso aqui não existia, o Monsenhor Jonas Abib já falava de um sistema de comunicação. Que loucura. Imagina você não ver nada disso e imaginar um rincão aqui. Que loucura, meu Deus. Muitas vezes a gente vive assim também. A gente não vê, mas a fé é a certeza daquilo que não se vê. Por isso, acreditando naquilo que Deus pode fazer, a gente vai dando passo. Onde você precisa dar um passo hoje, meu irmão, minha irmã? Onde? Que passo na fé você precisa dar? Pensa um pouquinho. Nós vamos cantar essa música que tanto representa a caminhada da Canção Nova, e claro, podemos dizer também, tanto representa a caminhada de tantos servos da nossa igreja, que deram um passo, mesmo sem saber onde ia dar esse passo. Enquanto nós vamos cantando, vai pensando, que passo você precisa dar hoje? Que passo? O que você precisa acreditar que você não está acreditando? O que você precisa fazer que você ainda não fez? Você vai pensando, e nós vamos cantando juntos, e vamos rezar para que Deus realize em nós coisas admiráveis. Vamos cantar juntos? Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. A nossa caminhada começou. Não dá para voltar, meu irmão. Mas para voltar, o barco está em alto mar. Levanta seu braço, canta junto. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente. É o amor de Deus, é o amor de Deus. Canta de novo, vai, com fé, acredita. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente. É o amor de Deus. Enquanto você pregava, Kátia, eu estava aqui atrás e eu fui procurado ali embaixo por um senhor de 57 anos de idade, o senhor Genário Joaquim dos Santos. Ele está aqui, lá no meio de nós, ó, lá no meio. Ele disse assim: olha, eu vim lá do Sergipe para viver esse momento de experiência com Deus, esse momento de oração. E aqui, enquanto nós rezávamos, ele foi curado de um problema que ele tinha no quadril. Vamos aplaudi-lo? Veja, irmão, esta era a necessidade do seu Genário. Essa era a necessidade específica que ele tinha agora. É certo que você também tem uma necessidade. Pode ser que o seu seja físico como o dele, mas pode ser que seja espiritual, afetivo, no seu relacionamento. Alguma necessidade você traz aí dentro do seu coração. A palavra nos diz assim: se o Espírito, preste atenção, se o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele mora dentro de vós, então ele também vivificará os vossos corpos mortais. Amém. Amém. Todas as nossas necessidades,
elas são alcançadas quando esta primeira necessidade básica é suprida: ser cheio do Espírito Santo, viver uma vida no Espírito. Se você vive no Espírito, tudo mais vos será dado em acréscimo. E é isso que eu quero pedir por você agora. Assim como o vento enche as velas de um barco e leva esse barco para frente, que o Espírito Santo de Deus encha agora você totalmente e te faça viver uma vida nova, inaugurando em você uma vida nova. Sim, Senhor, eu quero te pedir ousadamente esta graça. Aquele mesmo poder que levantou o corpo de Jesus morto depois de 3 dias, aquele mesmo poder que vivificou os órgãos vitais do Senhor, aquele mesmo poder que rolou a grande pedra que rompia o sepulcro de Jesus, que este mesmo poder entre dentro de você agora. Feche os seus olhos e receba este poder. Muitos de nós podemos senti-lo desde o alto da nossa cabeça. Nós o podemos sentir no nosso peito. Deixe que ele passeie pelo teu corpo, desde o seu coração, por meio das artérias, veias e pequenas ramificações. Aonde quer que o teu corpo seja banhado, irmão, por uma gota de sangue que seja, aí esteja também a presença de Deus. De forma que, tomado pelo Espírito Santo, como o vento toma a vela de um barco, você também possa dizer como São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Se Cristo vive por meio de você, abra agora a tua boca, irmão. Ele vive a vida de Cristo em você, então deixe Ele também rezar por meio de você. Deixe Ele cantar um cântico novo, uma canção de amor ao Cordeiro, ao noivo. Cante, igreja amada, um cântico novo ao Senhor. Libere um cântico de vida. Levante os seus braços, cante a Ele. Sim, Senhor, somos barcos em tua mão. Leva-nos, Senhor, toma-nos com o teu vento, o sopro da tua boca. A palavra diz: o Senhor Jesus aniquilará o inimigo de nossas almas com o sopro da sua boca. Sopra em nós, Senhor. Leva-nos, Senhor, leva-nos. Vai rezando, meu irmão. Isso, solta a sua voz. No momento que nós vamos rezando, o Senhor com o Espírito Santo vai enchendo o nosso interior com esse Espírito que nos impulsiona até a vontade do Senhor. Vamos crescer nos instrumentos, crescer no volume da nossa voz. Isso, vamos agora, é um pedaço do céu vivido. Isso, vamos levantar o volume da nossa canção. Isso, se abandona agora, meu irmão, acredita. Não duvide mais, não duvide. É o Senhor que está conduzindo todas as coisas. É o Senhor que está à frente. É o Senhor que está inspirando. É o Senhor que quer o melhor para nós. É o Senhor que nos quer na vontade dEle. Sim, a vontade dEle é a melhor para nós. É melhor que os nossos projetos, é melhor que os nossos sonhos. A vontade do Senhor precisa ser tudo para nós. Que nós estejamos na Tua vontade, Senhor, porque não dá mais para voltar. Não dá, Senhor.
cheios do Espírito. Nós só podemos ir, Senhor, aonde o Seu Espírito sopra. Levanta o seu braço. Pensa, meu irmão. Pensa. Tantas coisas podem ser diferentes quando a gente se abandona na vontade do Senhor. Muitas pessoas estão sendo tocadas agora e está caindo por terra todo o medo do futuro. Eu confirmo, porque o Senhor falava que Ele tocava em todas as pessoas aqui, todas, não foi em algumas. Amém. E tirava, porque cada um de nós tem um medo diferente. Medo do futuro, mas o Senhor dizia que tirava o medo que estava no seu coração. Glória Completamente. Foi uma libertação dos medos que existem em nossos corações. Existiam, porque não existem mais. Bendito Glórias a Ti, seja, Senhor. Bendito Muito seja, obrigado, Senhor. Senhor. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor está Muito obrigada, fazendo Jesus. tanto. Por isso, é um novo tempo na nossa vida e na nossa história. Não dá nem mais para ver o porto que era seguro. Ou seja, nós estamos em alto mar, não tem como voltar. Vamos cantar essa segunda parte. Não dá nem mais para ver, nem mais para ver o porto que era seguro. Acabou as nossas seguranças. Eu sou impulsionado a desbravar o novo. Deixa esse medo no chão, meu irmão, e solta a voz. Não